Você já se perguntou quais foram as armas mais impactantes da Bíblia? E se eu te dissesse que algumas delas não eram feitas de aço, mas possuíam um poder sobrenatural? O que foi mais poderoso, a espada de Golias ou a funda de Davi? A lança de Saul ou a fé de quem escapou dela? Hoje, vamos mergulhar nas histórias das armas mais lendárias da Bíblia e descobrir que a verdadeira força não está no metal, mas na mão de quem a segura. E aqui vai um alerta. Muitas pessoas confiam em suas próprias forças, mas a Bíblia deixa claro que as maiores batalhas são vencidas de outra forma. Existe uma arma que pode mudar sua vida e te dar vitória sobre qualquer gigante. E se você não souber usá-la, pode estar perdendo guerras sem perceber. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa revelação pode transformar sua caminhada espiritual. Antes de começarmos, quero saber de você. Qual dessas armas bíblicas você acredita ser a mais poderosa? Deixe seu comentário abaixo. E se você ama conteúdos como este, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem. Não seja uma delas. Isso ajuda nosso canal a crescer e levar mensagens transformadoras para mais pessoas. Agora, vamos explorar as armas mais poderosas da Bíblia e o que elas nos ensinam até hoje. A espada de Golias, intervenção divina. Golias era a personificação do impossível. Um guerreiro gigante, armado até os dentes, que aterrorizava os exércitos de Israel. Sua espada, símbolo da força filisteia, brilhava sob o sol como um lembrete do medo que ele impunha. Mas então surge Davi, um simples pastor, sem armadura, sem treinamento militar, apenas com uma funda e uma fé inabalável. Contra todas as probabilidades, a pedra lançada por Davi atinge Golias com precisão divina e o gigante cai. O próprio Davi, então, empunha a espada do inimigo para selar sua vitória. Isso não foi apenas uma batalha vencida. Foi um testemunho da intervenção de Deus, mostrando que o verdadeiro poder não vem do aço, mas da fé inabalável. O que essa história nos ensina? Que muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios gigantes que se erguem contra nós. Problemas financeiros, crises familiares, dúvidas espirituais, todos parecem Golias diante da nossa capacidade limitada. Mas assim como Davi, Deus nos dá estratégias que vão além da lógica humana. Ele não precisa de armaduras pesadas ou das melhores ferramentas do mundo. Ele age através daquilo que temos em nossas mãos, por menor que pareça. O segredo não está no que temos, mas em quem nos guia. Davi poderia ter tentado enfrentar Golias com a armadura de Saul, mas escolheu confiar no que Deus já havia lhe dado. Isso nos ensina que não precisamos ser como os outros para vencer. Deus já nos equipou com as habilidades e dons certos para a nossa jornada. Muitas vezes, olhamos para os recursos que nos faltam e esquecemos que, com Deus, uma simples pedra pode derrubar qualquer muralha. O poder de Deus se manifesta naquilo que parece improvável aos olhos humanos. E a espada? O que aconteceu com ela? Após a batalha, a espada de Golias foi guardada como um troféu sagrado, uma prova viva da fidelidade de Deus. Mais tarde, quando Davi fugia de Saul, ele a reencontra no santuário de Nob, 1 Samuel 21:9, como se Deus estivesse lembrando: se eu te dei vitória antes, darei novamente. O passado não é apenas um lugar de memórias, mas um depósito de testemunhos. Quantas vezes Deus já nos livrou? Quantas vezes enfrentamos situações que pareciam impossíveis e de alguma forma saímos vitoriosos? A grande lição aqui é que Deus usa aquilo que parece insignificante para confundir os fortes. O que é a sua funda e pedra hoje? O que Deus já colocou em suas mãos que você talvez não esteja valorizando? Quando confiamos nele, o impossível se torna possível.
E assim como a espada de Golias, aquilo que antes nos ameaçava pode se tornar um troféu da nossa fé. Mas e quando a vitória parece distante? E quando sentimos que não temos forças para enfrentar o próximo desafio? Isso nos leva a uma outra lição importante. Armas dos benjaminitas. Estratégia sobre tecnologia em tempos de guerra nem sempre vence quem tem as armas mais avançadas, mas sim quem sabe usá-las com inteligência. Os benjaminitas eram mestres nessa arte. A Bíblia nos conta que essa tribo possuía guerreiros capazes de atirar flechas e pedras com precisão mortal, usando ambas as mãos. Juízes 20:16. Eram estrategistas natos, capazes de transformar qualquer batalha com sua habilidade e disciplina. Enquanto outras tribos confiavam na força bruta, os benjaminitas demonstravam que o verdadeiro diferencial estava na técnica e na estratégia. Isso nos ensina que na vida não basta apenas ter ferramentas, é preciso saber como utilizá-las. Muitas vezes enfrentamos desafios para os quais nos sentimos despreparados, como um trabalho difícil, um chamado ministerial ou até mesmo uma batalha emocional. Mas Deus nos mostra que não é a quantidade de recursos que temos que define o resultado, e sim a maneira como os utilizamos. Como os benjaminitas, podemos nos tornar exímios guerreiros naquilo que Deus nos chamou para fazer, desenvolvendo nossas habilidades e confiando na direção dele. O que torna essa história ainda mais fascinante é que a tribo de Benjamim não era a mais numerosa nem a mais poderosa, mas ainda assim conseguia se destacar. Isso nos lembra que não importa se o mundo nos vê como pequenos ou incapazes. Com dedicação e estratégia, podemos superar desafios que parecem impossíveis. A chave é entender que quando estamos alinhados com Deus, Ele nos dá precisão na vida, seja para tomar decisões, enfrentar lutas ou seguir um propósito maior. Os benjaminitas também nos ensinam algo essencial sobre adaptação. A vida nos lança desafios inesperados e às vezes precisamos mudar de estratégia rapidamente. Os melhores arqueiros sabem que o vento pode mudar a direção da flecha, mas, ao ajustar sua mira, ainda podem acertar o alvo. Assim também é na caminhada da fé. Quando os planos não saem como imaginamos, em vez de desistir, devemos aprender a recalibrar nossa trajetória com sabedoria e paciência. E por falar em mudança de trajetória, há um detalhe curioso na história bíblica. O apóstolo Paulo, um dos maiores líderes cristãos, veio da tribo de Benjamim, Filipenses 3:5. Se antes essa tribo era conhecida por sua habilidade em batalha, agora um de seus descendentes usaria palavras afiadas como flechas para espalhar o evangelho. Isso mostra que Deus pode pegar as habilidades que temos e usá-las para um propósito muito maior do que imaginamos. Mas e quando o poder é usado de maneira errada? Quando a força de alguém se torna sua própria ruína? Isso nos leva a outro capítulo da história. A lança de Saul. Decadência do poder, o reinado de Saul, começou com grande promessa, mas terminou em tragédia. Escolhido por Deus para liderar Israel, ele possuía tudo para ser um rei vitorioso: aparência, estatura, respeito e até a unção divina. No entanto, algo aconteceu ao longo do caminho. A insegurança e o orgulho começaram a corroer seu coração. O que antes era confiança em Deus se transformou em medo de perder o poder. E nada simboliza melhor essa queda do que a lança que ele repetidamente arremessou contra Davi. 1 Samuel 18, 10, 11. A lança de Saul não era apenas uma arma de guerra, mas um reflexo daquilo que habitava dentro dele. No início, ele a usava para defender Israel, mas conforme seu coração se afastava de Deus, passou a usá-la contra aqueles que representavam uma ameaça ao seu trono.
Davi, um jovem fiel e escolhido pelo próprio Deus, se tornou o alvo da inveja e da ira do rei. Em vez de reconhecer a mão divina sobre a vida de Davi, Saul tentou destruí-lo. Essa é a tragédia do orgulho. Ele cega e transforma aliados em inimigos. Quantas vezes vemos isso acontecer em nossas vidas? Pessoas que começam bem, mas, ao se deixarem dominar pela insegurança, começam a atacar aqueles que poderiam ser seus maiores aliados. A história de Saul nos ensina que quando usamos nossa lança para ferir outros, em vez de lutar contra os verdadeiros inimigos espirituais, estamos assinando nossa própria ruína. O poder sem humildade leva à destruição, e a falta de confiança em Deus nos torna escravos do medo. Mas o que aconteceu com a lança de Saul? Apesar de todas as tentativas de matar Davi, a Bíblia nunca diz que ele conseguiu acertá-lo. Isso nos ensina uma lição poderosa. Quando Deus tem um propósito para alguém, nenhuma arma forjada contra essa pessoa prosperará. Isaías 54:17. Davi fugia, mas não revidava. Ele tinha oportunidades de matar Saul, mas escolheu confiar na justiça divina. Isso nos lembra que nem toda batalha precisa ser vencida pela força. Às vezes, a maior vitória está em manter a integridade e deixar Deus agir. No final, Saul caiu por suas próprias escolhas. Sua lança não conseguiu eliminar Davi, mas sua falta de fé e obediência o levaram a um fim trágico. E aqui está um detalhe interessante. Enquanto Saul usava sua lança para tentar destruir seu futuro, Davi, que havia sido perseguido, um dia empunharia a espada de Golias para continuar sua jornada como rei. Isso nos mostra que Deus não nos dá armas para atacar aqueles que nos fazem mal, mas para lutar as batalhas certas. Mas e quanto às armas que Deus usa para libertar seu povo? Vamos falar de uma das mais icônicas da Bíblia, o cajado de Moisés, instrumento de milagres, diferente de espadas e lanças. O cajado de Moisés não era uma arma de guerra, mas uma ferramenta simples de pastor. No entanto, nas mãos certas e sob a direção divina, ele se tornou um instrumento de transformação. Foi com esse cajado que Moisés realizou alguns dos maiores milagres da história. Transformou a água do Nilo em sangue, Êxodo 7:20. Trouxe pragas sobre o Egito, abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14:16, e fez brotar a água da rocha no deserto, Êxodo 17:6. Cada toque desse cajado demonstrava que o poder não vinha da madeira, mas do Deus que o guiava. Esse objeto representa algo fundamental na caminhada de fé, a obediência. Moisés não fazia milagres por conta própria, mas apenas quando Deus lhe ordenava. Isso nos ensina que muitas vezes o que temos nas mãos pode parecer comum ou insuficiente, mas quando colocado sob a vontade divina, se torna algo extraordinário. O que hoje parece apenas uma ferramenta simples na sua vida pode ser a chave para grandes transformações, se você confiar na direção de Deus. Outro detalhe poderoso é que no início, Moisés duvidou de si mesmo. Quando Deus o chamou, ele questionou sua capacidade e apresentou desculpas. Mas Deus não procurava um homem perfeito. Ele queria alguém disposto. E para provar que o capacitaria, pediu que Moisés jogasse o cajado ao chão, transformando-o em uma serpente, e depois devolvendo-o à sua forma original. Êxodo 4:3-4. Isso nos ensina que, às vezes, Deus nos pede para soltar aquilo em que confiamos, para depois nos mostrar que Ele pode usá-lo de uma maneira muito maior do que imaginamos. O cajado também simboliza liderança e provisão. No deserto, quando o povo estava sedento e desesperado, Deus ordenou que Moisés usasse o cajado para fazer água jorrar de uma rocha. O que parecia impossível tornou-se realidade,
porque Moisés confiou na promessa de Deus. Da mesma forma, quando nos sentimos espiritualmente secos, quando tudo ao nosso redor parece sem vida, Deus pode fazer fluir rios de provisão, desde que confiemos nele e sigamos sua voz. Mas há um ponto crucial: a fé precisa ser mantida. Em um momento de impaciência, Moisés feriu a rocha com o cajado, quando Deus havia mandado apenas que falasse a ela. Números 28:12. Esse erro lhe custou a entrada na terra prometida. Isso nos ensina que a obediência parcial ainda é desobediência. Precisamos confiar que, mesmo quando o método muda, Deus continua sendo o mesmo. E falando em armas simbólicas que representam algo maior, há uma que carrega um significado profundo para toda a humanidade. A espada flamejante no Éden. Julgamento e separação. Desde o princípio, Deus estabeleceu limites entre o sagrado e o profano, entre a vida e a morte, entre a obediência e a rebeldia. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham acesso direto ao Criador, vivendo em harmonia e plenitude. Mas quando desobedeceram ao mandamento divino e comeram do fruto proibido, essa conexão foi quebrada. Como consequência, foram expulsos do paraíso, e à entrada do jardim foi colocada uma espada flamejante, girando em todas as direções para impedir o retorno à árvore da vida. Gênesis 3:24. A espada flamejante é um símbolo poderoso. Ela representa o julgamento divino e a separação entre Deus e o homem. Não foi apenas uma barreira física, foi um lembrete de que o pecado tem consequências e de que a comunhão com Deus não pode ser tratada com leviandade. Mas essa história não termina em condenação, ela também aponta para uma promessa futura. Desde aquele momento, Deus começou a traçar um plano de redenção, uma forma de restaurar o acesso à vida eterna. Esse símbolo também nos ensina algo profundo sobre a santidade. Deus é amor, mas também é justiça. Ele não pode ignorar o pecado, assim como um juiz justo não pode fechar os olhos para um crime. A espada flamejante nos lembra que a santidade de Deus é algo sério e que precisamos buscar a pureza em nossa caminhada espiritual. Não podemos nos aproximar dele de qualquer jeito, mas sim com um coração sincero e arrependido. A espada também aponta para o fim dos tempos. Em Apocalipse, Jesus é descrito como aquele que tem uma espada afiada saindo de sua boca. Apocalipse 19:15, representando o julgamento e a verdade. Isso mostra que, assim como houve uma separação no início, haverá um julgamento final, onde Deus fará distinção entre aqueles que escolheram segui-lo e aqueles que o rejeitaram. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem esperança. Se no Éden a espada impedia o acesso à vida eterna, na cruz, o sacrifício de Jesus abriu novamente esse caminho. Ele é a ponte entre o homem e Deus, o caminho de volta ao paraíso. A pergunta é: você está pronto para atravessar essa ponte? E falando em redenção, há um símbolo ainda mais impactante, carregado de dor, amor e propósito. A lança na crucificação, sacrifício e redenção. No momento mais intenso da história da humanidade, quando Jesus estava na cruz, uma lança atravessou seu lado e dela saíram sangue e água. João 19:34. Essa lança não era apenas um instrumento romano de tortura. Ela carregava um significado espiritual profundo. Diferente das outras armas mencionadas na Bíblia, que foram usadas em batalhas e confrontos, essa lança perfurou o próprio Filho de Deus. Ela marcou o cumprimento da profecia de que o Messias seria traspassado, Zacarias 12:10, e selou a nova aliança entre Deus e os homens. Mas por que isso aconteceu? A lança foi cravada no lado de Jesus após sua morte para confirmar que ele realmente tinha expirado. No entanto, o que parecia um simples ato brutal revelou algo extraordinário.
O sangue e a água que saíram de seu corpo simbolizam purificação e vida nova. O sangue representa o perdão dos pecados, enquanto a água remete ao Espírito Santo e ao renascimento espiritual. A cruz não foi apenas um local de sofrimento, mas de vitória. Jesus não foi derrotado ali. Ele venceu o pecado e a morte. Essa lança também nos ensina sobre o amor incondicional de Deus. O mesmo Jesus que foi ferido na cruz é aquele que clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso significa que mesmo diante da maior injustiça da história, ele escolheu amar. E se Cristo, perfurado por uma lança, foi capaz de oferecer perdão, como nós podemos negar perdão às pessoas que nos machucam? Outro detalhe impressionante é que depois da crucificação, a lança desaparece da narrativa bíblica. Isso nos lembra que as armas do inimigo, por mais dolorosas que sejam, não definem o fim da nossa história. O que permaneceu não foi a lança, mas a ressurreição. Da mesma forma, os golpes que sofremos na vida podem nos machucar, mas em Cristo não nos derrotam. O poder de Deus é maior do que qualquer ferida. E assim, chegamos a uma última e importante reflexão. Diante de todas essas armas mencionadas, surge uma questão essencial: onde realmente está o verdadeiro poder? Na força dos guerreiros ou na providência divina? Na lança do soldado ou no amor de Deus? Essa resposta nos leva à reflexão final. Confiança em poder divino versus força humana. Ao longo da história bíblica, vemos um padrão se repetir. A força humana sempre falha quando não está alinhada com Deus. Golias confiava no peso de sua espada, Saul na sua lança, os benjaminitas na precisão de suas flechas. Mas no final, a vitória sempre pertenceu àqueles que confiaram não nas armas, mas no Senhor. Davi venceu com uma pedra, Moisés abriu o mar com um cajado e Jesus derrotou a morte sem erguer uma única arma. Isso nos mostra que o verdadeiro poder não está naquilo que podemos segurar em nossas mãos, mas naquilo que colocamos em nosso coração. Muitas vezes, em nossa vida, tentamos vencer as batalhas confiando apenas em nossos próprios recursos, seja dinheiro, inteligência, influência ou força de vontade. Mas quantas vezes esses recursos se mostraram insuficientes? A Bíblia nos ensina que a maior arma que podemos ter não é feita de aço, mas de fé. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Isso significa que a maior batalha não é contra inimigos visíveis, mas contra aquilo que nos afasta de Deus: medo, orgulho, dúvida e pecado. Essa reflexão nos convida a examinar nossa própria confiança. Será que estamos depositando nossa segurança nas ferramentas erradas? Ou estamos verdadeiramente entregando nossas batalhas a Deus? O que a história nos mostra é que a força humana tem um limite, mas a graça de Deus não tem. Ele transforma pastores em reis, fugitivos em libertadores e crucificação em salvação. Não há batalha perdida para aqueles que confiam nele. E há algo ainda mais profundo aqui: a forma como Deus usa as armas. O mesmo cajado que abriu o Mar Vermelho também trouxe juízo sobre o Egito. A mesma lança que feriu Jesus revelou o sangue que purifica. A espada flamejante que fechou o Éden anuncia que um dia a humanidade poderá voltar a caminhar com Deus. Tudo tem um propósito no plano divino e nada acontece por acaso. Agora, a pergunta final é para você: em que você tem confiado? Em suas próprias forças ou naquilo que Deus pode fazer? Se há algo que aprendemos com essas histórias, é que o verdadeiro poder pertence àquele que entrega sua vida ao Senhor. A guerra não é vencida pelos mais fortes,
mas pelos mais fiéis. E a sua fé está preparada para vencer as batalhas que vêm pela frente? Agora que você conheceu as armas mais poderosas da Bíblia, uma pergunta fica no ar. Qual delas mais falou ao seu coração? Você confia mais na força humana ou no poder de Deus? A história nos mostrou que a vitória não pertence aos mais fortes, mas aos que confiam no Senhor. Então me conta nos comentários, qual dessas lições você mais precisa aplicar na sua vida hoje? Se esse vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, você vai descobrir outra verdade incrível da Palavra de Deus que pode transformar sua fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.